continua com atenção voltada para a situação dos gaúchos. Ministros que estão em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, conversaram com a imprensa sobre as ações em andamento. Vamos ver como foi. Bom dia a todos e todas. Agradecer a presença, cada um e cada uma. Estamos aqui para mais um desses nossos encontros. Hoje temos a alegria de, além do ministro Valdez, já tem sido um parceiro nosso aqui de forma muito presente, a presença da nossa ministra Nízia, nosso timaço aí da Força Nacional do SUS tem feito um trabalho muito bonito. Só o nosso amigo Peixe aqui, nosso presidente, né? Quero agradecer muito aqui a presença do presidente dos Correios, Fabiano. Os Correios têm sido muito importante para que a gente possa fazer chegar aqui no Estado essa quantidade enorme de doações, os voluntários aí de todo o Brasil. Então, o Fabiano também está aqui para conversar conosco sobre essa logística, sobre esse trabalho, vai permanecer aqui conosco para a gente poder fazer reuniões de trabalho sobre esse assunto. Saudar aqui o Volney, o nosso secretário nacional de Defesa Civil, secretária Arita, nossa secretária da Saúde do Estado, em nome dela, cumprimentar todo o pessoal aí, Arita, que está conosco aqui, dos municípios, dos estados, o prefeito Maranata, prefeito de Guaíba, em nome dele eu quero aqui cumprimentar ao pessoal das prefeituras e todos vocês que estão aqui nos prestigiando. Essa semana foi uma semana que começou já com um trabalho bastante intenso, né? Ontem nós, em Brasília, praticamente durante todo o dia tivemos reuniões, diferentes reuniões, para tratar assuntos relativos a essa ação do governo federal aqui no Estado. Tivemos ontem um anúncio importante do ministro da Educação, uma decisão que vai beneficiar aí mais de 40 mil gaúchos e gaúchas, que é a isenção da taxa de inscrição do Enem para todo o Estado do Rio Grande do Sul, não só para as pessoas que estão dentro da faixa de isenção, mas estendemos a isenção para todos os alunos que quiserem fazer essa prova. Além disso, vai abrir agora a inscrição do Enem e posteriormente terá um calendário especial para o Rio Grande do Sul, então o pessoal vai poder se inscrever agora no calendário normal e depois poderá ter uma outra oportunidade ainda de inscrição. Tivemos uma importante informação ontem, nosso ministro Silvio, ministro dos Portos e Aeroportos, juntamente com o comandante da Aeronáutica e com o presidente da ANAC, a partir de amanhã, as companhias aéreas já começarão a emitir bilhetes para os voos que terão a base aérea de Canoas como aeroporto, né? Nós temos hoje já 38 voos em 6 aeroportos do Estado do Rio Grande do Sul, 38 voos semanais, e a partir da próxima semana a gente começa com 6 voos semanais, 6 voos diários, né? Aqui no aeroporto em Canoas. Nós vamos ter aí condições de transportar 6 mil passageiros aqui e mais 24 mil passageiros nos aeroportos do interior. A partir da semana que vem nós já vamos ter condições de 30 mil passageiros por semana, já é um avanço importante, né? E esse trabalho vai se ampliar. É só o início da utilização da base aérea de Canoas. Então eu quero agradecer aqui a ANAC, a Força Aérea, pela parceria que nós vamos fazer para transformar provisoriamente a base aérea também no espaço de aviação comercial, né? E tivemos ontem o importante anúncio, a partir de quarta-feira, a partir de amanhã, portanto, nós estaremos já iniciando o trabalho de cadastramento das pessoas que terão direito ao benefício de R$ 5.100.
Esse é um programa muito importante para o presidente Lula, uma ação que o presidente Lula está pessoalmente cuidando, e eu vou pedir para que o ministro Valdez, agora na sua exposição inicial, além de atualizar algumas informações, possa detalhar também as questões relativas a esse assunto. É um assunto de muita repercussão. A gente fez um material, eu espero que o pessoal da imprensa já tenha recebido. Se vocês não receberam ainda, a gente pode disponibilizar, também com perguntas e respostas, para tirar todas as dúvidas de como é que vai funcionar esse procedimento de cadastramento. E hoje pela manhã, tão logo nós chegamos, nós fomos fazer uma visita lá no Sarandi, juntamente com o nosso pessoal da Defesa Civil, para ver já em funcionamento as bombas, né, que começam a operar. Já temos 2 operando, mais 2 serão instaladas, já chegaram, né, além dessas 2, já chegaram mais 7. Até amanhã nós queremos que já 18 bombas tenham chegado aqui na região metropolitana. Ainda durante essa semana devem chegar as bombas que vêm do Ceará, que vêm do Nordeste. Hoje o ministro Valdez conversou com o ministro Alexandre Silveira para que a gente possa tentar buscar também o apoio da Petrobras para ampliar a capacidade de trabalho para a retirada dessa água. Hoje, né, a discussão que nós fizemos com os prefeitos da região metropolitana, uma das questões centrais hoje para o nosso trabalho é esse trabalho de conseguir tirar essa água, né? Praticamente tudo que nós temos que fazer daqui para frente, aqui na região metropolitana, depende de tirar água. Depende de tirar água para a gente poder saber a situação dos imóveis, depende de tirar água para as pessoas poderem voltar para casa e saberem a situação do seu imóvel, a situação da sua casa. E, infelizmente, na medida que esse sistema de diques ele acabou sendo violado, né? Quer dizer, ou a água passou por cima, ou a água rompeu o dique, essa água, por si só, ela vai levar muito tempo para sair. Então, nós precisamos de um trabalho muito forte, muito intenso. Nós queremos ampliar essa capacidade para que essas bombas efetivamente possam, no próximo período, cumprir esse papel. Então, o presidente Lula nos deu essa orientação. As Forças Armadas estão dando total apoio. Todas as bombas que vieram para cá foram transportadas pelas Forças Armadas, ou pelo Exército, ou pela FAB, e nós vamos continuar contando com esse suporte, né? Parte veio de caminhões, parte veio de avião, né? São bombas enormes, né? Exige toda uma logística de transporte, elas vêm desmontadas, tem que ser montada, tem que ser colocada em operação. É uma engenharia bem grande para poder fazer ela cumprir esse papel necessário e importante de poder trabalhar nesse esgotamento, né? E como vocês sabem, o ministro Valdez e o nosso amigo Volney tomaram uma decisão importante a semana passada, que foi fazer uma alteração no plano de trabalho, permitindo que as prefeituras possam incluir nos planos de trabalho esse custo de contratação de bombas, de serviço de esgotamento e de recuperação dos diques, né? Esse é um aspecto dos planos de trabalho que foi incluído agora como uma novidade. Aliás, tenho dito para o Valdez que já são 3 mudanças importantes que vão, com certeza, ter impacto em eventuais situações semelhantes que venham a ocorrer, né? Primeiro, a criação do rito sumário. A possibilidade dos municípios, através de um ofício, receberem já um adiantamento. Segundo, a criação da política de apoio do bem-estar animal, permitindo que os municípios possam receber recursos diretamente, com um rito muito simplificado, para garantir as condições mínimas, né, de alimentação, saúde sanitária para os animais. E agora, a terceira mudança, que permite a inclusão desse trabalho de esgotamento da água e de proteção dos diques, né, no rol dos serviços que as prefeituras podem incluir no plano de trabalho que apresentam para a Defesa Civil. Ministro Valdez. Muito bem. Meu caro ministro Pimenta, Volney, nossa querida ministra Anísia,
fazer aqui uma referência especial à Nízia e à equipe aqui de toda a Força Nacional do SUS. Realmente o trabalho de vocês tem sido gigante aí, em parceria com o governo do Estado do Rio Grande do Sul e as prefeituras. Então, digno de reconhecimento, Nízia, parabéns, Adriano, e todos vocês da imprensa, prefeito, aqui. Olha só um comentário aqui a respeito da mobilização das bombas, né? Eu acho que até final do dia de hoje, amanhã, a gente já tem às 18 da Sabesp aqui, e aí vamos começar a mobilização do Ceará, depois de Alagoas, e agora mais essa frente aberta com a Petrobras, a partir do contato que nós fizemos com o ministro Alexandre. Vieram 4 bombas nos aviões das Forças Aéreas. E a primeira bomba, logicamente que nunca tinham feito isso, levaram 10 horas para poder organizar a logística, botar a bomba dentro do avião e trazer aqui para Porto Alegre. 10 horas. A segunda já levou só 3 horas. Então vai diminuindo o tempo porque vai tendo, né, a governança da situação já aprimorada. Mas para vocês terem uma ideia, sempre uma situação nova requer todo o desenvolvimento também de um planejamento, né, de uma expertise nova, mesmo sendo as Forças Armadas. O resto fazendo esse depoimento para mim, ministro, foram 10 horas, a bomba não dava para colocar inteira, montada dentro do avião e, portanto, levou esse tempo. Mas o importante é que a maioria das bombas já estão aqui, 2 em funcionamento, acho que estão 5 sendo instaladas, 7 chegaram e completam as outras, já começa a mobilização para o Ceará. E realmente foi uma prioridade dos prefeitos da região metropolitana para o ministro Pimenta, e o ministro Pimenta determinou a mim e eu Volney que não só apoiássemos no transporte com as Forças Armadas, como está sendo feita, mas também, pela primeira vez, a Defesa Civil Nacional também fazer a mudança nas portarias e permitir que os prefeitos apresentem planos de trabalho especificamente para esgotamento da água e também revitalização dos sistemas. Não aquela revitalização estrutural, porque aí requer todo um estudo, mas a revitalização para evitar, inclusive, vazamento, né, fazer fechamento, é o que nós chamamos de restabelecimento mesmo no processo de resposta a desastre. Então, isso Volney trabalhando. Inclusive, são 4 situações novas para o Ministério, além das 3 que o ministro Pimenta se referiu, de mudanças em portarias, que o Estado do Rio Grande do Sul tem, de certa forma, feito a gente rever também os atos. O próprio auxílio, reconstrução, ficou para a gente, porque como ele vai pagar, por decisão do presidente Lula, não só para quem está, né, no CAD único, então ficava muito difícil ser administrado pelo Ministério do Desenvolvimento Social. E aí veio para a Defesa Civil Nacional, tá certo? Porque os R$ 5.100 serão pagos para as pessoas, as famílias, que na área georreferenciada da mancha que foi alagada, dentro dos critérios estabelecidos na MP e na portaria que foi publicada ontem, de regulamentação, possam ter o direito. E não é só do CAD único. Então, todos que tiveram alguma perda pelo alagamento, seja desabrigados ou desalojados, por alagamento ou por deslizamento de terra, mesmo uma região que não tenha sido alagada, mas que deslizou terra, as pessoas tiveram prejuízo, também são alcançadas pela medida provisória. Então, já está aberto o site, desde ontem, disponibilizado para as prefeituras. As prefeituras são as responsáveis pela fé pública da informação. Então, é importante, ficarem atentos, vocês não podem permitir cadastro de ninguém que não esteja dentro da poligonal, certo? Onde ocorreu o evento. Então, é bom que a imprensa, né, ajude a gente nessa divulgação, porque isso atrapalha, né? Atrapalha, porque nós temos que cumprir a medida provisória e, logicamente, se um cidadão que não foi atingido diretamente receber, obviamente que tem problema, tá certo? Então, a prefeitura faz, né, a identificação do logradouro, as ruas devidas, onde aconteceu o problema, identifica a família que foi atingida,
quem é o chefe da família, de preferência mulher, nome completo, CPF, certo? E também, sobretudo, o CPF dos demais membros da família. E a partir de quarta-feira, amanhã, já podem começar, quem já acessou o site, já pode preenchido as planilhas, já subir no sistema de volta, e o governo federal, a partir da confirmação desse cadastro, que o cidadão que foi cadastrado lá, ele vai entrar também, no GovBR, certo? E pelo login lá do cidadão, né? Ele pode entrar e fazer a confirmação do dado. Então ele confirma, o governo federal processa essa informação, faz a lista dos elegíveis para receber o benefício, passa para a Caixa Econômica, em 48 horas a Caixa Econômica vai estar pagando. Quem tiver conta, o dinheiro já vai ser depositado na conta diretamente. Quem não tiver, o cidadão não precisa abrir, porque a informação é verdadeira, a própria Caixa Econômica vai abrir a conta e depositar, certo? Uma poupança cidadão, certo? E deposita lá na conta dele R$ 5.100. Então, isso aí é muito importante. Em relação aos planos de trabalho, é bom a gente... Estamos reforçando aqui, o Volney pode esclarecer melhor, Nízia Pimenta, conforme a sua determinação. O Volney, o presidente Lula aprovou o seu pedido, o ministro Rui Costa orientou, e o Volney está convocando, digamos, né, pessoas que já são treinados pela Defesa Civil Nacional, que são especialistas em planos de reconstrução, de restabelecimento, e será reforçada ainda mais a equipe aqui no Rio Grande do Sul. Porque depois dos planos de ajuda humanitária, onde a gente trabalha o salvamento, o abrigamento, a alimentação, a água, a higiene pessoal, o sanitário, e até mesmo combustível para essa mobilidade, vem fortemente restabelecimento e reconstrução. E aí requer muito cálculo de engenharia, entra num outro nível da informação. E quanto mais, eu repito sempre isso, quanto mais próximo nós estivermos dos prefeitos, para que o plano seja bem estruturado, a gente pode aprovar sumariamente, evitar diligência. Ou então, planos que estejam fora da realidade não vai passar, porque o especialista lá, o perito, ele tem responsabilidade. Então, tudo que o município necessitar, o governo do presidente Lula, sob a liderança do ministro Pimenta, irá apoiar. Todos os municípios, prefeito. Nós já aprovamos 311 planos de trabalho em 2 semanas. Então, não é problema para a gente. Tá? São mais de 227 milhões de reais destinados para essas situações mais rápidas. E quantos milhões forem necessários para ajudar a limpar, destinar o entulho, né, restabelecer a vida das pessoas, para poder identificar o que precisa reconstruir, ser feito um bom plano de trabalho por parte da Prefeitura, do Governo do Estado e até da gente, que diga-se passagem, aquilo que for estradas federais é o Renan que conduz, o que for unidades federais da saúde, da educação, do social, também será conduzido pelos ministérios. Mas o que for municipal e estadual, esses vão recorrer por suas demandas aos ministérios, ao governo federal. Então, esses planos todos requerem todo um aferimento. E a gente vai reforçar aqui, já reforçamos em Brasília e vamos estar reforçando aqui também. Tá? São várias equipes, o Volney pode também dar uma palavrinha em relação a isso. Só me corrigindo aqui, né? Muito bem, para ser bem fiel à informação. 318 planos de trabalho nessas 2 semanas nós aprovamos. Eu estou dizendo 2 semanas porque nós começamos a recepcionar planos da Prefeitura 8 dias depois que iniciou o evento. E foi compreensivo. Todo mundo estava envolvido no resgate, no salvar, no abrigar. E por isso demorou um pouco. E já aprovado 233 milhões de reais. Tá? Recomendamos, na última reunião que nós fizemos com o prefeito das regiões metropolitanas, priorizar os planos de limpeza. E aí a gente fez uma recomendação, não precisa toda a cidade estar seca, né, para iniciar a limpeza. Então, um bairro já está em condições de limpar, pode fazer o plano de trabalho daquele bairro.
E a gente, o governo do presidente Lula, banca a limpeza daquele bairro. O outro entrou em condições de limpar, vai fazendo. Pode ser 4, 5, 6. E não esperar a cidade toda ficar seca para fazer um plano de trabalho único. Também se usa essa estratégia, mas eu acho que não é recomendável. Quanto mais rápido a gente for limpando cada área da cidade, de fazendo botar fora, levando para o lugar devido, né, o entulho que se perdeu, acho que é melhor, até para os planos de trabalho de reconstrução serem melhor aferidos. Tá certo, ministro Pimenta? Então é isso. A gente, mais uma vez, agradece a atenção de vocês. Parabenizamos todos os servidores públicos, civis e militares, estadual, federal, municipal, que têm atuado, e muito especialmente a sociedade, os voluntários e empreendedores. Obrigado, ministro. Muito obrigado, ministro Valdem. Nesse aspecto, vale a pena também a gente lembrar que essa relação que os municípios vão encaminhar, ela também não é uma relação única. A prefeitura ela pode ter um determinado número de pessoas, ela vai remeter, no outro dia ela complementa as informações, ela manda um segundo grupo. Então, não é que a prefeitura tem que juntar todos os nomes e mandar de uma vez só. Nós, inclusive, fomos já procurados por prefeitos e prefeitas que vão ter a liberdade de saber, inclusive, o momento de encaminhar. Porque se tem como objetivo, por exemplo, a compra das coisas para colocar para dentro de casa, tem prefeitos que querem aguardar as pessoas voltarem para casa para depois encaminhar a lista. Tem pessoas que não acham que é adequado encaminhar nesse momento lista de pessoas que estão em abrigo, porque as pessoas não terão como comprar as coisas e levar para o abrigo. Então, cada prefeito, cada cidade vai ter autonomia de saber. Aquela lista diz respeito a quais pessoas, se aquele é o momento adequado, se aquele é o momento oportuno de encaminhar, porque a partir do momento que for validada a informação pelo cidadão, o pagamento sairá num prazo de 48 horas. Então, essa gestão das informações, ela vai ser feita lá na cidade, né? Cabe ao prefeito a fé pública da informação e também saber o momento adequado, né? O prefeito, a prefeita, o momento correto de encaminhar a lista, né? Ministra Nízia, muito obrigado pela sua presença aqui. O presidente Lula pediu foco total para nós todos. A ministra já veio cedinho conosco. A palavra está com a senhora. Muito obrigada, ministro Pimenta. Quero cumprimentá-lo e desejar muita luz, muita força para esse grande desafio que, em nome do presidente Lula, né, o senhor incorpora aqui na nossa liderança como governo federal, junto ao governo do Estado, junto aos prefeitos e prefeitas. Também cumprimentar o ministro Valdez. Temos juntos no voo falando desses grandes desafios, né, que estão ligados aos eventos que serão, infelizmente, cada vez mais frequentes. O ano passado estivemos juntos no Vale do Taquari, nós três e outros ministros também, e também com o Volney da Defesa Civil. Também muito bom ter o Fabiano aqui conosco, dos Correios, né, uma instituição bem presente em todo o território do Brasil. Eu queria, assim, em primeiro lugar, antes de falar de ações específicas da saúde, de anúncios que farei hoje, primeiro falar de ontem nós tivemos em reunião com o presidente Lula, né, os vários ministros, principalmente aqueles com papel maior nesse momento ainda de emergência, mas também de início de reconstrução, né, como meus colegas ministros já mencionaram, é uma questão de total prioridade no governo federal. Todo dia temos reunião de sala de consulta, de organização das nossas ações com a coordenação da Casa Civil, e essa coordenação agora, esse Ministério extraordinário que irá apoiar, né, pelo governo federal todo o processo de reconstrução do Estado, ele é fundamental. Então, eu queria primeiro, assim, antes de tudo, antes de fazer o anúncio, agradecer às pessoas, às instituições, mas também às pessoas que tornam viável, né, todo esse esforço. São muitos profissionais em todas as áreas,
como o ministro Valdez e o ministro Pimenta já mencionaram, são muitos voluntários, né, também. E dizer que, no caso do Ministério da Saúde, nós temos bases que nos permitem atuar de forma mais coordenada, certamente com a coordenação geral do governo federal, como tem que ser, né? O presidente Lula, agora o ministro Pimenta, aqui nessa frente importante, ministro Rui Costa na Casa Civil, mas dizer que nós temos em cada estado, eu diria, em cada município, a força do SUS. Então, eu queria agradecer realmente a todas as trabalhadoras e trabalhadores do SUS, sobretudo os que atuam aqui, né, em cada município, em cada região do estado, porque é um esforço no meio de muitas perdas, né, e a gente sempre diz que nós temos que cuidar de quem cuida, né, e a gente sabe do impacto, inclusive psicológico, na saúde mental nesse momento. Então, quero agradecer muito. Além dessa base geral do SUS presente em todo o Brasil, o Rio Grande do Sul também conta com uma superintendência muito atuante. Então, Celeste está aqui conosco, faz sinalzinho, Celeste, acho que conhecem, mas é sempre bom para fazer esse trabalho de acompanhamento no Ministério da Saúde. Também o Grupo Hospitalar Conceição, inteiramente mobilizado, e que é um grupo de sentinela aqui para as atuações feitas na área não só da assistência de alta complexidade, a gente fala Grupo Hospitalar Conceição, mas é um grupo que articula também a parte da saúde da família, da atenção primária com a atenção especializada. Então, eu queria agradecer essa base de apoio que permite que as nossas respostas tenham mais alcance. Também tomamos a decisão de ter de forma permanente, Barrichello todo mundo te conhece também, mas é bom o sinalzinho, que aí todo mundo também que está assistindo à distância, pode ver, muitas pessoas recomendaram isso. Eu também queria cumprimentar a secretária Arita, secretária de Estado da Saúde, em nome da secretária, toda a equipe da secretaria, o prefeito Maranata, com quem eu tenho tido contato, o prefeito de Guaíba, que tem encaminhado também propostas para tentar soluções e até uma visão mais de longo prazo diante dessa crise. Também dizer que eu estou hoje também acompanhada pelo presidente do Conselho Nacional de Saúde, o Fernando Pigato. Faz seu sinalzinho também, Fernando. Fernando é gaúcho também, então acho que todo mundo deve conhecer. E também com a secretária de Vigilância, ETEL, com o diretor de Assistência Hospitalar, Newton Júnior, também com Edenido, que tem feito o trabalho de direção de emergência, junto com o Márcio Garcia, que até ontem estava aqui, que vai voltar, viu, Pimenta? Porque nós definimos que vamos ter esse trabalho aí conjunto, muito de perto, com o Ministério Extraordinário, conforme tinha sido a sua solicitação. E também falar também da importância de toda a Força Nacional do SUS. Está aqui conosco também pesquisador da Fiocruz, o Rodrigo Stabile, em teu nome e em nome de todos que estão na Força Nacional do SUS. Eu queria falar da importância desse trabalho conjunto. Bom, isso é o SUS, né? E é o SUS no enfrentamento a uma questão de emergência. A Força Nacional do SUS, né, que apareceu com destaque, inclusive no último domingo, durante o Fantástico, é uma força que foi criada para uma emergência relacionada aos deslizamentos na região serrana do Rio de Janeiro. Então, acho que a partir daí, infelizmente, ganha-se mais experiência porque avolumam-se as emergências. É uma certa contradição, mas já que estamos na luta, na adversidade, nos fortalecendo, ganhando experiências. Eu quero também, Pimenta, agradecer ao general Hertz, que tem sido incansável pelo Ministério da Defesa, e a Polícia Rodoviária Federal com as suas unidades aeromédicas. Então, vocês veem, são muitas forças mobilizadas, a gente nem consegue falar de todas, que ao lado desse esforço gigantesco de todos os entes da federação, e falando aqui
como o governo federal, são fundamentais nesse momento. Aí eu quero dizer, o desafio hoje do Rio Grande do Sul não é só um desafio do Estado, não é um desafio dos municípios afetados, sejam os mais de 40 em calamidade, sejam os mais de 300 classificados como de emergência. Não só um desafio de reconstrução de todo o Estado, mas é um desafio para o Brasil, né? E, para mim, essa é uma coisa que me toca muito, porque antes de começar a vir ao Rio Grande do Sul, né, eu conheci um pouco da história política do Brasil, né, e lembro sempre do papel do Estado em diversos momentos na própria mudança da oligarquia, regime oligárquico da chamada República Velha, para a grande transformação a partir da Revolução de 30. Então, acho que o Rio Grande do Sul tem também essa expressão na política nacional, nas artes, na literatura, que foi também meu caminho de contato, né, com a realidade do Estado, né, tantos autores, Érico Veríssimo, Mário Quintana, enfim, cada um de nós, de alguma forma, tem as marcas do Rio Grande do Sul na sua formação, principalmente aqueles que, como eu, se dedicaram a pensar os vários Brasis que existem no nosso país. Então, assim, é com esse sentimento que eu venho também, e dizendo que é hora de reflexão, sem dúvida, para pensarmos o futuro, mas agora, como nos advertiu ontem o presidente Lula, né, Pimenta, é sobretudo hora de ação. E é nesse sentido que o Ministério vem atuando, num balanço muito breve, mencionar que desde o início dessa crise, nós, através da medida provisória encaminhada pelo presidente Lula para esse esforço de emergência inicial, nós tivemos, no caso da saúde, 921 milhões para o custeio emergencial, são ações em todas as áreas da saúde, e inclusive a Força Nacional do SUS, né, que hoje está com um contingente de 300 pessoas diretamente envolvidas, mas nós contamos também com todos os servidores do Grupo Hospitalar Conceição, também dos nossos hospitais federais de ensino vinculados ao Ministério da Educação. São mais de 11 mil servidores também mobilizados nesse grande esforço. No caso do Grupo Hospitalar Conceição, eu quero fazer uma referência aqui, Barrichello, porque eu fiquei muito impactado pelo que você me disse hoje, que cerca de 900 servidores do Grupo Hospitalar Conceição diretamente impactados pelas inundações, não é? E todos aí trabalhando, mobilizados nesse grande esforço, né? Isso vale para todos os trabalhadores e trabalhadoras do SUS, então reforço a minha fala da gente olhar, né, também para o cuidado com quem cuida, eu acho que é muito importante nesse momento. Também, além desses recursos da medida provisória, nós temos, desde o ano passado, a partir da consciência sobre as emergências sanitárias, definimos regras, orientações para emergências, que essa está fora até do que a gente imaginava, né? Eu acho que todos nós. Realmente é a maior emergência sanitária, não é, que o país enfrentou e vem enfrentando. Então, eu queria também falar da importância dos parlamentares e num esforço com o ministro Padilha, da Secretaria de Relações Institucionais, foram liberados em prazo mais curto do que o previsto, foi acelerada a liberação de 540 milhões de reais e no dia de hoje ou amanhã, que deve ser publicado, nós teremos a liberação de mais emendas parlamentares destinadas ao Estado, no total de 17 milhões e 570 mil reais. Então, são esforços de muitas áreas. Além disso, para a reestruturação do SUS, é muito importante a questão da informação, 1.000 computadores destinados a essa distribuição a partir de necessidades identificadas com o Estado, né? Então, é um conjunto de ações, eu não vou enumerar todas, porque todas partem das grandes linhas de atuação do Ministério. A assistência, a vigilância, a informação, e tudo isso se combina. Mas eu quero destacar aqui que
nós estamos atentos às diferentes fases que muitas vezes vão acontecer de forma desigual entre as regiões dos estados, conversava isso também com o ministro Valdez. Então, nós estamos ainda no momento de resposta emergencial, mas já damos os passos importantes no sentido do fortalecimento do SUS no estado, nos municípios e também da reconstrução, né, a saúde nesse esforço global do governo federal na reconstrução. E aqui, então, eu vou falar um pouco das medidas de hoje, mas finalizando essa parte geral, eu quero mencionar que nós estamos também muito atentos e trabalhando num plano junto a estados e municípios para a saúde mental, né, que tem um primeiro momento do grande impacto, né, causado por esse desastre de grandes proporções, e tem os momentos seguintes, que agora que as águas vão baixando em muitos locais, a volta para uma casa que já não mais existe, não é? Então, eu acho que toda essa visão sobre as várias fases do problema vão compor essa visão da saúde mental. E falar, então, dos anúncios que seriam específicos, Pimenta, do dia de hoje. Hoje, serão publicadas amanhã as portarias, nós estamos destinando um total de 202.200.000 reais ao Estado, tanto para ações emergenciais quanto para ações que têm o sentido da reconstrução. Algumas dessas ações já estavam em curso antes do desastre ambiental, né, dessa grande inundação, no caso das ações que eu estou chamando de reconstrução, mas que foram aceleradas e aperfeiçoadas nesse processo. Então, em relação a recursos emergenciais, serão liberados 66.300.000 reais para o Estado. Essas ações emergenciais são ações destinadas à farmácia básica, na atenção primária à saúde, não é, que é fundamental nesse momento também, recursos na ordem de 9.800.000 reais, né? Eu estou fazendo aqui um arredondamento para não me alongar muito. Além disso, ainda no campo das ações emergenciais, um recurso de custeio para o atendimento a adultos com síndrome respiratória aguda grave, ou seja, as doenças respiratórias são uma grande preocupação neste momento. No quadro sanitário atual, nós temos falado da preocupação com doenças infecciosas, como é o caso da leptospirose, que também temos protocolo já de orientação para isso. Eu falo, no final, vou falar um pouquinho sobre esse quadro sanitário atual, mas nós estamos destinando em parcela única para o Estado do Rio Grande do Sul o valor de 56.652.000 reais para esse enfrentamento das síndromes respiratórias agudas graves. Né? Além disso, nós estamos, além desses valores que são, como eu disse, emergenciais, nós estamos também com recursos que são de reconstrução e fortalecimento do SUS, um total de 135.900.000 reais nessa frente, que não é o recurso emergencial propriamente, mas que são recursos fundamentais para todo esse trabalho de fortalecimento do SUS. Dessa forma, então, nós temos para o Hospital Universitário de Santa Maria, né, e aqui eu mando um abraço para toda a população do município de Santa Maria e dos municípios próximos também duramente atingida, né, pela questão ambiental, pela inundação. Eu até tínhamos pensado em ir lá hoje, né, Pimenta? Muita gente está aqui me perguntando, você não vem, você não vem? Hoje não vai ser possível, mas nós iremos depois, né? Depois vou combinar com Pimenta. Então, lá em Santa Maria, nós temos a destinação aí é um valor anual de 57.692.000 reais. Esse valor é feito em parcelas mensais, tá? Então, a liberação não é feita de uma vez, eu estou fazendo apenas esse anúncio do valor global, é um valor anual. Além disso, o apoio
a habilitação à unidade de atenção especializada em doença renal crônica será feito em São Gabriel. Também o aporte de recursos para o município de Santiago, que é a habilitação em terapia nutricional, fundamental também nesse momento, no valor de R$ 79 mil. Também recursos a serem incorporados à média e alta complexidade na microrregião metropolitana de Campo Bom, no valor de R$ 1.241. Então, faço esses destaques, mas dizendo que também nós estamos, para os municípios de Camaquã, fazendo o repasse de um montante anual de 39 mil para a unidade que faz atenção especializada em doenças renais crônicas. E também no município de Encantado, né, também bastante afetado, todo um trabalho de também reforçar a média e alta complexidade. Então, também faz parte da reconstrução, isso não foi uma decisão inicial em função dessa grande catástrofe, né, que nós vivemos, desse grande desastre que nós vivemos no Estado, mas que será fundamental no esforço de reconstrução, que são as unidades básicas de saúde, nós estamos aí com o mapa, mas isso a gente vai ter que avaliar com o Estado e municípios para ter esses números seguros, né, daquelas unidades que poderão ser recuperadas e aquelas que não poderão ser recuperadas. E, nesse sentido, eu acho que nós entramos aí, Pimenta, com uma contribuição muito importante, que é no programa de aceleração do crescimento, o apoio através da construção de novas unidades básicas de saúde a 33 municípios. A maioria deles, a maioria muito expressiva, né, que foi ou são municípios em situação de calamidade ou em situação de emergência. Eu darei um exemplo de Capão do Leão, próximo a Pelotas, com 2 unidades básicas de saúde, também o município de Estrela, que é na região do Vale do Taquari, não é isso? Também com atendimento de 2 unidades básicas de saúde, entre vários outros municípios. Eu não vou ler o rol para não me alongar, mas nós vamos fazer essa ampla divulgação. Eram municípios que já tinham suas propostas aprovadas, isso foi uma seleção a partir da demanda dos municípios, mas esse recurso, nesse momento, se torna, a meu ver, essencial para essa reconstrução. Então, são nessas unidades básicas de saúde que serão construídas cerca de 76 milhões e 348 mil reais de recursos nesse investimento. Então, eu quero finalizar essa fala dizendo que sabemos... Diga. Lei? Então... Estou preocupada em me alongar, mas isso é a informação mais importante, porque vai para cada município. Nada como ter um ministro extraordinário, que também é o secretário-geral, ministro de Comunicação. Muito bom. Obrigada. Então, os municípios são Campo Bom, Canela, Capão do Leão, com 2 unidades básicas de saúde, Carlos Gomes, Encantado, Erval Grande, Estrela... Deixa eu ver aqui. Faxinalzinho, Flores, que eu estou sem óculos aqui. Flores da Cunha, Glorinha, Gramado dos Loureiros, Guaporé, Imbé, Iraí, Lagoa Vermelha, Lajeado, Maraú, Osório, Passo Fundo, Poço das Antas, Rodeio Bonito, Ronda Alta, Rosário do Sul, com 2 unidades básicas de saúde, Rosário do Sul. É a tua cidade, Fernando? Então, sul do estado, né? Região de fronteira. Santana do Livramento, Santiago, Santo Augusto, São Francisco de Paula, São Pedro do Sul, Tuparindi,
e Vale do Sol. Então, são esses os municípios. Tá? Por fim, eu quero... também está aqui o Anderson, superintendente da Polícia Rodoviária Federal. Cadê o Anderson, que eu não vi? Está aqui o Anderson, agora que eu te vi. Então, eu já fiz menção ao trabalho nosso conjunto, que foi Ministério da Justiça, Ministério da Saúde, para que essas unidades aeromédicas, que eu soube disso ano passado, estavam todas paradas em Brasília, e com, na época, o ministro Flávio Dino, agora com o ministro Lewandowski, que nós estamos nessa parceria, e hoje o general Hertz elogiava, Anderson, o trabalho de resgate que vem sendo feito. Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. E para finalizar, só dizer assim que às vezes é difícil na saúde nós acertarmos o tom dos alertas que nós temos que dar, dos riscos e da confiança que nós temos que passar na população, principalmente nós que somos construtores, né, e do sistema de saúde. Tanto os mais velhos como eu, quanto os mais jovens que continuam nesse esforço de reconstrução. E aí eu queria assim dizer a vocês que é um momento com várias etapas. Nesse momento agora, sem dúvida, além da questão de salvar vidas e dos resgates que foram fundamentais no primeiro momento, hoje lidamos já com o rebaixamento do nível das águas e com isso, que é um grande esforço, né, já falado aqui pelos ministros, bombeamento e tudo isso, e com isso a questão de doenças infecciosas, e eu quero lamentar a morte do senhor que faleceu por leptospirose, dizendo que é um problema evitável se, com os sintomas que já foram descritos, de febre, de dor lombar, de dor na panturrilha, imediatamente as pessoas procurarem atendimento de saúde. Dizer também, secretária Arita e todos que estão aqui pela Força Nacional do SUS, pelo Ministério da Saúde, que o atendimento à saúde continua a funcionar. É muito importante isso em todo o Estado. Claro que com baixas, com dificuldades, mas exatamente essa nossa organização permite que as pessoas tenham esse atendimento. Sejam nas unidades que não foram destruídas, seja nos hospitais de campanha, seja nos abrigos onde está sendo feita, por exemplo, a vacinação, e eu vou hoje ver essa ação. Então, está funcionando. Então, não se automediquem. Isso já que eu estou falando aí com a sociedade, com a população. Não vamos nos automedicar, vamos procurar esse atendimento. As orientações para os profissionais de saúde já foram dadas por Estado, por municípios, pelo Ministério da Saúde. Então, vamos procurar esse atendimento para evitarmos que a automedicação leve a um agravamento de quadros. Então, esses são os problemas. As pessoas têm colocado muito o risco de dengue, estamos monitorando todos os riscos, mas o maior risco nesse momento é o de doenças respiratórias. Não é? Então, vamos estar atentos também a esses sintomas, vamos nos vacinarmos para a influenza e para a Covid-19. Nós estamos com a vacina atualizada, e essa vacinação está sendo feita. Não acreditem nas informações que não vai ter vacina, não acredite nas informações que a vacina faz mal, né? Como ministra da Saúde, é o que eu posso afirmar, né? Todas as vacinas são fruto de testes rigorosos e tudo isso está sendo feito com cuidado, com atenção que o SUS sempre dedica à cidadã e ao cidadão. Então, vamos ter esses cuidados. A solidariedade já está existindo, né? A mobilização de todos, o que também ajuda a manter a nossa força, a nossa esperança e também a saúde mental. Então, fico à disposição para as questões e reforçando aqui que é um trabalho conjunto do governo federal com o Estado do Rio Grande do Sul, com os municípios, e que, no caso da saúde, conta não só com a Força Nacional do SUS como grande mobilização, né, aqui presente,
mas com todo o trabalho interfederativo que caracteriza a saúde no Brasil, desde que a Constituição de 88 estabeleceu as bases para a criação do Sistema Único de Saúde. Então, vamos estar juntos com prefeitas, com prefeitos e com toda a sociedade que, nesse momento, se mobiliza para superar, não é, essa crise realmente nunca vista, né, Pimenta, você que é do Estado, mas que seguramente nós vamos conseguir superar com força, com unidade nesse trabalho de reconstrução. Muito obrigada. Muito obrigado, ministra Anísia. Vamos passar a palavra para o Fabiano, falar um pouquinho sobre o trabalho dos Correios, depois nós vamos abrir para vocês. Boa tarde, ministro Pimenta, ministro Valdez, ministra Anísia, secretário Volney. Boa tarde a todas e a todos. Ministro Pimenta, nós iniciamos aqui nossa campanha no dia 2 de maio. Nós iniciamos uma grande campanha que, na verdade, começou por São Paulo, Santa Catarina, Paraná. Depois essa campanha foi ampliada para Minas Gerais, Rio de Janeiro. E agora essa é uma campanha que é nacional de arrecadação de doações. Tivemos a felicidade aí de arrecadar até agora 15 mil toneladas de doações somente nas agências dos Correios. Então temos aqui essa vantagem de ter uma rede muito capitalizada. O Correio é a única empresa pública, né, ministro? Acho que assim como o SUS, que está presente em todos os municípios também do país e faz com que a gente tenha uma grande vantagem, uma grande mobilização na sociedade. Então, para nós é muito motivo de alegria poder ajudar o povo gaúcho nesse momento de consternação. Dessas 15 mil toneladas, a gente já entregou aqui, ministro Pimenta, 3.500 toneladas, todas via terrestre, via carreta. Então, desde o primeiro dia aqui, quando se iniciou essa tragédia, o presidente Lula nos deu a determinação de que toda a nossa estrutura ficasse à disposição para ajudar o povo gaúcho. Então, foi isso que a gente fez desde o primeiro momento e temos, sim, uma campanha hoje que é uma campanha muito exitosa e que mobilizou toda a sociedade. Criamos aí uma rede de solidariedade que foi muito importante nesse momento. Destaco também aqui o papel fundamental que tem as equipes de voluntariado, porque essa campanha de arrecadação, às vezes as pessoas acabam doando, né, materiais que a gente precisa filtrar para que a população aqui não tenha mais problema na hora de aproveitar. Então, essa campanha de voluntariado que iniciamos é uma campanha muito bonita, as pessoas passam até o final de semana, sábado e domingo lá, fazendo toda a triagem também desse material para que a gente possa encaminhar aqui para o Rio Grande do Sul. Aqui no estado, ministro, agora eu acho que como a gente arrecadou essas 15 mil toneladas, devido à situação aqui, que até pouco tempo ainda era muito difícil, tínhamos aqui uma dificuldade de armazenar toda essa doação. Exige-se muita área física para que a gente possa gerenciar esse grande estoque, possa armazenar essa carga. Então, agora, com a situação melhorando, nós vamos ampliar a nossa capacidade. O nosso CTCE, estou aqui acompanhado do nosso superintendente regional, do Christian, e queria te parabenizar, viu, Christian, pelo enfrentamento esse tempo todo aqui da situação e por ter tido um comportamento tão bom aí de dissipar todas essas cargas de doações que recebemos. Então, com o nosso CTCE aqui voltando à operação, a gente consegue ampliar bastante nossa capacidade de armazenamento também. Conseguimos, ministro, eu queria destacar isso, que também é muito importante, parcerias com empresas também, com a iniciativa privada, para que a gente possa utilizar estruturas da iniciativa privada, para que a gente possa fazer esse estoque aqui também de armazenamento de mercadorias. Então, hoje a gente inaugura uma nova área em parceria com o Carrefour, uma área que vai ampliar bastante a nossa capacidade aqui, que é aqui na Sertório. Então, com isso, a gente consegue ampliar a nossa rede aqui, para que a gente consiga trazer 500 toneladas de doações por dia aqui para o Rio Grande do Sul. Então, isso para a gente aqui vai ser muito importante, ainda mais nesse momento em que a gente tem bastante material também de limpeza estocado e que vai poder auxiliar a população aqui.
Ministro Pimenta também já nos deu a tarefa aqui para que a gente buscasse uma maior capilaridade, porque a gente também teve as nossas áreas também, algumas foram afetadas. Então passamos aí o final de semana todo trabalhando, ministro, a sua determinação do presidente, para que a gente pudesse ampliar também os nossos centros de armazenamento. Então já conseguimos também em parceria com empresas, mais 5 centros em cidades próximas aqui, para que a gente consiga, sim, descentralizar, trazer toda essa carga aqui para a região, para Porto Alegre, depois leva diretamente para essas cidades, e que a gente consiga fazer esse escoamento, ministro, como que a gente costuma dizer, né, a última milha, que é entregar ali para o destinatário final. Também trouxemos aqui, ministro, conforme havíamos combinado, uma equipe também de Brasília para reforçar aqui também o apoio técnico à nossa equipe do Rio Grande do Sul, que também está sobrecarregada. Então trouxemos também profissionais para que pudessem aqui ajudar nessa nova fase. Então, a nossa empresa está à disposição, assim, desde o primeiro dia que o presidente nos deu essa ordem, está à disposição da população gaúcha, vem trabalhando em completa sintonia aí com todos os atores envolvidos, com a Defesa Civil Estadual, com as Forças Armadas, que tem um papel aqui fundamental também nessa parte logística. Então, a nossa empresa está à disposição da população, está à disposição do povo gaúcho. Estamos aqui à sua disposição, ministro, para que na parte da tarde a gente finalize aqui nossas tratativas administrativas para que a gente amplie ainda mais nossa capacidade. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, presidente Fabiano. Vamos lá, gente, então, adiantado da hora. Gabriel Jacobsen, Rádio Gaúcha. Microfone, tem um microfone de apoio aí, gente? Olá, ministros. Pergunta para a ministra Nízia e também para o ministro Pimenta. Para a ministra Nízia, eu gostaria de entender exatamente a destinação destes 56 milhões que vão para os cuidados com as síndromes respiratórias agudas graves. Na prática, como isso vai chegar na ponta? O que se pode esperar de mudança ali na ponta para quem está trabalhando com isso? Chega o inverno, a gente sabe que o Rio Grande do Sul sofre gravemente com as SRAGs. E sobre hospitais fechados, ministra, a gente tem uma série de hospitais ainda fechados, leitos que estão inoperantes por conta disso. O governo do estado tem sinalizado intenção de abrir mais leitos. Gostaria de saber da senhora se isso acontece daí em parceria com o governo federal, como é que se modula isso, porque é uma coisa bem complexa abrir leitos, especialmente os de alta complexidade. E ao ministro Pimenta, uma questão política, ministro. Nos últimos dias, a gente vem acompanhando o governo do estado sempre sinalizando uma boa relação, pelo menos publicamente, destacando uma relação positiva até aqui, evitando fazer qualquer tipo de crítica a nome escolhido pelo governo federal, afastando discussões políticas. Mas Aécio Neves, que é uma pessoa importante dentro do partido do governador Eduardo Leite, fez críticas bem duras à escolha do nome do senhor, chamou de excrescência, inclusive. E gostaria de ouvir do senhor como é que o senhor entende isso. Aécio Neves? Não conheço. Não conheço. Bom, em relação aos recursos para síndromes respiratórias agudas graves, é um repasse feito à Secretaria de Estado de Saúde, que tem já um plano para alocação desses recursos que servirão para a contratação de profissionais e para várias outras medidas necessárias para esse apoio. Esclarecer também que nós, desde o ano passado, nessa fase em que há em todo o Brasil aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave, temos tido portarias que também têm esse caráter, né, de parcelas únicas, emergenciais, para situações que exigem, né, mais recursos naquele momento, mas que, naturalmente, na situação do Rio Grande do Sul, essa necessidade se torna maior com a queda de temperatura, que hoje até está amena, né, aqui em Porto Alegre, mas também com esse convívio nos abrigos, muitas pessoas aglomeradas. Mas isso é uma destinação para o Estado, para essa finalidade, para essa organização. Em relação à questão do aumento de leitos, isso é feito também
há demanda do Estado, mas há uma avaliação de uma equipe técnica, né? O Newton, que está aqui, coordena essa parte de assistência hospitalar, e nós temos o Grupo Hospitalar Conceição. Então, nós já temos a previsão de aumento de leitos no Grupo Hospitalar Conceição a partir desses recursos e da contratação que ontem também, na sexta-feira, foi anunciada pelo Ministério de Gestão da Contratação Temporária. Então, alguns leitos serão no Grupo Hospitalar Conceição, isso está sendo dimensionado, e outros leitos abertos em outras unidades a partir dessa avaliação técnica dos recursos disponíveis e desse diálogo que estamos fazendo com a Secretaria de Estado de Saúde e também com o Conselho de Secretários Municipais de Saúde. Hoje, ao final do dia, eu terei uma reunião com o Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul e também com a secretária Arita, para nós vermos, não vamos ainda ter uma definição, porque está sendo feito esse dimensionamento e essa avaliação da equipe técnica que está aqui no Estado já fazendo esse trabalho, né? Muita gente não está aqui hoje porque está aí em campo fazendo esse trabalho. Fábio Renner, Rádio Acústica. Bom dia. Ministro Pimenta, se o senhor responder, senão outros colegas. Desde o início do evento, nossa rádio, que está na cidade de Camaquã, conseguiu fazer um acompanhamento muito interessante de Guaíba a Rio Grande. Claro que não houve afetamento de mortes, como houve na Serra, no Vale do Taquari, mas houve inundação, houve perda de moradias, centenas de pessoas em todas as cidades litorâneas da Lagoa dos Patos, e principalmente Guaíba, Eldorado, Rio Grande e Pelotas. Ontem nós falamos com o ministro Jader a respeito sobre a reconstrução de casas. E ele nos contou que já está esse plano de reconstrução, mas me paira uma dúvida. Primeiro, as casas que serão reconstruídas ou ajudadas para ser feita a reconstrução, essas famílias têm que estar em cadastro único do governo federal ou todas as casas afetadas com a enchente, homologadas, obviamente, pela prefeitura, como disse o ministro Goes, serão contempladas com verbas para sua reforma? Isso é importante porque, em alguns lugares, não tem rico nem pobre, todos foram afetados dessa forma. Segundo, nós estivemos fazendo a cobertura também no aeroporto de Pelotas e nós não estamos vendo anúncio do governo no que diz respeito a ampliar e fazer um suporte, um apoiamento também nos aeroportos de Pelotas, para que possa aumentar, inclusive, o trânsito de aeronaves aqui no Rio Grande do Sul e ativar aquele aeroporto tão importante para a metade do Sul, que até agora praticamente está incipiente no meio dessa crise. E para terceiro, eu acho que é importante saber e dizer que as balsas entre São José do Norte e Rio Grande foram essenciais na crise com o fechamento das duas pontes. E vejo que o governo federal poderia, de alguma forma, também reativar tanto essas balsas, ou reativá-las, ou potencializá-las, como as estradas que ligam também a metade sul do Rio Grande, importante e foram vitais para a manutenção da metade sul do Rio Grande com o transporte. Então, queria fazer essas colocações e perguntar se, basicamente, se as famílias que não estão cadastradas no gov.br ou nos cadastros únicos, se serão contempladas da mesma forma as pessoas que não estão cadastradas. Muito bem. Sobre o aeroporto de Pelotas, eu vou buscar mais informações, mas eu sei que foi feita uma consulta de demanda pelas companhias, né, para também levar em consideração a demanda de passageiros nesse momento emergencial. Isso foi considerado. As companhias vão, a partir de amanhã, começar a oferecer a venda de bilhetes aqui também na base aérea de Canoas. O presidente Lula anunciou que todas as pessoas que se enquadram nos critérios do Minha Casa Minha Vida 1 e 2 terão uma casa gratuita. São pessoas que têm salário até R$ 4.400, e significa 93% da população brasileira. Para as demais faixas de renda, nós teremos programas especiais de financiamento com juros subsidiados. Mas a garantia da casa diz respeito às pessoas que se enquadram nas faixas 1 e 2 do Minha Casa Minha Vida.
até R$ 4.400, né? Então, não é CAD único, é um valor bem mais acima do que os valores do CAD único, né? Sobre a questão das balsas, também vamos acompanhar. Próximo, Luísa, Rádio Bandeirantes. Estou querendo Nízia aqui. Boa tarde, ministros. Para a ministra Nízia Trindade, por gentileza, a senhora falou da construção de unidades básicas de saúde nesses 33 municípios. Queria que a senhora falasse se já tem uma avaliação da necessidade de construção ou reconstrução de hospitais também. Por exemplo, o Hospital Pronto-Socorro de Canoas, aqui foi muito afetado, segue fechado. Então, só para saber se você já tem essa avaliação de hospitais especificamente. No caso dos hospitais, essa avaliação está sendo feita, temos muitos dados levantados pela nossa equipe, mas queremos fazer essa checagem com o Estado e com os municípios para termos um plano conjunto para esse processo de reconstrução. Além disso, que é muito importante, nós estamos com um cadastro aberto, aí quero falar aqui para os municípios, nós temos um sistema na saúde, que é o Investe SUS. Então, os secretários municipais da saúde estão fazendo esse cadastro. Nós já estamos, nesse momento, com 500 propostas. Algumas são de unidades básicas de saúde, algumas são de hospitais. Então, esse cadastro vai ser um elemento muito importante para que a gente tenha esse quadro completo, tá? Então, e até falando para prefeitos da importância desse preenchimento. Também, nesse momento, eu não sei quantos prefeitos do Rio Grande do Sul conseguiram estar em Brasília, na Marcha dos Prefeitos, mas nós estamos com um plantão de atendimento para, num tete-a-tete, estar esclarecendo dúvidas, e estamos fazendo isso também com a coordenação do Fundo Nacional de Saúde e os secretários municipais de saúde e com a Secretaria de Estado de Saúde também. Então, é a partir desse cadastro, esse cadastro é uma das bases para a nova medida provisória que está em trabalho, né, no governo federal nessa área dos investimentos necessários para essa reconstrução. Sobre a pergunta anterior, o aeroporto de Pelotas está incluído nos 6 aeroportos regionais que estão sendo utilizados pelo plano da ANAC e do Ministério, Santo Ângelo, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria e Uruguaiana. Além disso, há o reforço de voos também em Florianópolis, Chapecó e Jaguaruna, para atender o Rio Grande do Sul. Então, Pelotas está operando nesse sistema, né? Certo? Entendi. Ok, é isso, gente. Só tem mais algum? Brian Brum, TV Pampa. Direcionada à ministra, pode ser, vou tentar ser sucinto. Ministra, primeiro, a senhora falou na sua fala sobre não se automedicar. Meu questionamento é, o SUS fornece algum tipo de profilaxia ou algo assim, quando a gente olha para o lado da leptospirose, por exemplo? Porque se nós formos ver a população afetada no Rio Grande do Sul, que provavelmente entrou em contato com água, quase 600 mil pessoas. Como o colega falou, a gente está chegando num período de inverno, doenças aumentam tradicionalmente, leitos já ficam lotados, e isso, quando a gente começa a colocar na balança, se torna quase que um presságio de um colapso geral, né? O que o Ministério prevê nesse sentido? Uma campanha, talvez, de profilaxia ou algo assim? Nós já demos todas as recomendações de profilaxia, assim como fez o Estado e os municípios. Nós, nesse momento, não podemos falar de colapso do sistema de saúde. Por quê? Nós, justamente, desde o início, estamos trabalhando para que isso não aconteça. Não é? Então, esse será nosso trabalho, impedir que isso aconteça. Os recursos para fortalecer, no nível do Estado, o trabalho para as doenças respiratórias, vai nessa direção. Né? O fortalecimento de todas as ações do SUS no Estado e nos municípios vai nessa direção. E também a gente não fez uma recomendação de que as pessoas em massa se mediquem. Não é o caso. Não é o caso. É o caso de observação, é o caso de uma atenção especial
para as equipes de resgate, que ficam expostas mais tempo, e de estar observando esses sintomas na população. Como eu disse, o atendimento da saúde ele está funcionando, é claro, funcionando sob o impacto dessa grande catástrofe, né? Que a gente tem que usar as palavras certas. Mas exatamente é essa organização, é a nossa presença aqui, são as secretarias, a Secretaria de Estado, as secretarias municipais, nesse trabalho conjunto, é que podem evitar o colapso. E o governo federal, e isso é um apontamento muito claro do presidente Lula, não pode faltar recurso para que a saúde proteja a vida das pessoas e que a educação também esteja funcionando, né, além das outras políticas sociais. Então, é a hora mesmo, por isso que a gente está aqui, por isso todos esses profissionais mobilizados. O SUS fornece a medicação? Sim, sim, nós mandamos para cá, já enviamos para cá. Eu falei do fortalecimento de todos os medicamentos que vão para a atenção primária à saúde. Nós encaminhamos também o que nós chamamos kits de medicação, mas, na verdade, e que envolvem antibióticos também, que no caso da leptospirose é a medicação indicada, além de todo esse fornecimento extra. Só aproveitar que você falou isso, já que a gente falou de medicamentos, além dessa, nós reforçamos, né, e na medida de hoje também, essa farmácia básica, mas, além disso, dizer que não está faltando medicamento, houve no início a ideia que está faltando insulina, né, a gente está monitorando isso o tempo todo e atendendo o que chega também dos municípios e da Secretaria de Estado, né, mas também dizer que, além disso, nós também queremos agradecer as doações, não é, de medicamentos que estão vindo. As doações serão um capítulo especial do trabalho coordenado pelo ministro Pimenta, mas os critérios de distribuição, de alocação desses medicamentos, dessas doações, nós temos feito em conjunto, né? Então, assim, está coordenado, né? Por isso que eu falei no início, a gente tem que ter o cuidado para não minimizar os riscos, que eles são claros, né, e a gente já falou sobre eles aqui, mas também de não reforçar a ideia de um colapso que nós estamos trabalhando para que não aconteça. E temos base para afirmar que esse trabalho conjunto vai gerar a proteção que a população precisa. Muito obrigado. Antes de encerrar e passar para o ministro Valdença, eu quero agradecer ao pessoal do Banco do Brasil, que nos cedeu esse espaço. Nós vamos manter esse espaço, vamos manter aquele espaço lá na Independência também, da Caixa Econômica Federal. Mas quero agradecer muito ao Banco do Brasil por ter nos oferecido. Nós estamos, a partir de hoje, também instalados aqui. E nós queremos também anunciar que mais 4 municípios foram habilitados. Nós já temos 359 municípios do estado habilitados pela Caixa Federal, aonde podem ser solicitados o saque do Fundo de Garantia por tempo de serviço por calamidade. Então já temos 359 municípios que estão habilitados para que as pessoas atingidas possam solicitar a retirada desse valor até 6.240, que é um apoio muito importante. Muito bem. Antes do ministro Pimenta encerrar, só que eu achava que vinha alguma ainda indagação sobre os serviços, né, como estavam sendo restabelecidos. Desde o primeiro dia que o ministro Pimenta veio representando o presidente Lula e o governo federal, e obviamente nos dias subsequentes, com o revezamento de vários ministros sobre a liderança dele, reunindo e tratando, acho que todos lembram aqui, público e privado e imprensa, ele focou em 4 grandes frentes, orientado pelo presidente e a gente aqui, sob a liderança dele, todo mundo atuando na relação com o governo do Estado, com os municípios, com a sociedade, com os voluntários, com as forças, né, civis e armadas e militares, que era salvar vidas, cuidar das pessoas nos abrigamentos, restabelecer serviços essenciais, restabelecer abastecimento de
gêneros alimentícios de primeira necessidade, porque tinha um risco muito grande. E, logicamente, trabalhar o processo de reconstrução. E aí eu queria passar algumas informações, dados de ontem, vamos atualizar hoje. No auge da cheia, 906 mil unidades consumidoras ficaram sem água. Ontem fez 3 semanas do evento. Nós estamos ainda com a situação lá na Lagoa dos Patos, que não baixou, acho que está 2,90 ali, quase 2, estabilizado em 3, com chuvas fortes que devem cair de hoje até quinta-feira. Isso aí podendo ter um índice aí de mais de 100 milímetros ainda de acumulado, então a gente não sabe como é que vai ser o resultado aí para frente, né? Mas de toda forma já se restabeleceu muito o abastecimento de água. Com os dados de ontem, nós ainda temos 68 mil imóveis que estão sem água. Energia, já foram restabelecidos 369 mil clientes. Ainda tem, com os dados de ontem, 192 mil clientes, né, ainda dependendo de restabelecer. No transporte, eu não estou falando aqui de reconstrução. Lembre que o ministro Renan defendeu muito os corredores assistenciais, entrando na cidade, e veio aqui, o Melo também fez a parte dele, olha, vamos tirar essa passarela aqui para garantir a assistência. Foi assim que entrou os caminhões de oxigênio aqui, né, Nízia? Através de toda essa estratégia. Então, transporte. Hoje não temos rodovias federais bloqueadas 100%, apenas trechos em rodovias federais. Não significando que o trabalho que foi feito foi de reconstrução, virá o trabalho de reconstrução. Mas se a estratégia era restabelecer abastecimento e restabelecer serviços mínimos, tinha que ter intervenções da forma que foi feita. Nós temos 18 trechos ainda interditados em 4 rodovias. Na BR-116, 287, a 290 e a 470, 18 trechos. Já foram liberados 97 trechos em 11 rodovias federais. Isso foi nessas 3 semanas, cheias e governo federal trabalhando. Tá? Internet, todas as cidades já tiveram restabelecimento de internet móveis. Pode ter um serviço ali ou aqui com mais dificuldade, mas foi uma estratégia. Eu lembro quando o ministro Pimenta chamou os provedores, o ministro Juscelino aqui, o caos que estava. Centenas de cidades sem serviço. Então, ter hoje restabelecido 100% da internet móvel já foi um grande feito. Tá? Os aeroportos, os voos que já foram colocados aí pelo ministro Pimenta, e também em relação a combustível e gás natural, 100% restabelecido. Então, acho que isso mostra claramente o esforço, ao mesmo tempo de estar salvando vidas, abrigando pessoas, também não permitir que nós tivéssemos um desastre dentro do desastre, que seria prolongar por demais o restabelecimento de serviços essenciais e o restabelecimento também de abastecimento com produtos essenciais. Então, era esse esclarecimento que eu queria fazer, ministro. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Nízia, Fabiano, Volney, ministro Valdez. Muito obrigado, pessoal. Vamos agora. Ok. Essa foi a entrevista coletiva de ministros com atualização sobre as ações do governo federal no Rio Grande do Sul. Alguns municípios do estado continuam alagados e, segundo o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, uma das prioridades neste momento é escoar essa água. Também foi dito que o governo federal se divide entre ações emergenciais e de reconstrução. Só nas últimas 2 semanas foram aprovados 318 planos de trabalho de prefeituras gaúchas, com investimentos de 233 milhões de reais. E a ministra da Saúde, Nízia Trindade, anunciou investimentos de mais de 202 milhões de reais no estado. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações sobre o governo federal. Nos acompanhem também pelas redes sociais e por nossa agência de notícias. Até a próxima!
bateria pulmonar? Não sei. No lugar onde eu nasci,